Em toda a nossa história, a nossa espécie sempre quis saber a origem do universo e tudo que existe no cosmos como um todo. Isso nos inspirou a ir cada vez mais longe, até que de fato fomos para o espaço e a Terra deixou de ser o nosso único lar. Atualmente temos pessoas trabalhando na órbita da Terra e outros milhares de equipamentos orbitando o nosso planeta, fazendo as mais variadas atividades impressionantes. E Júnior Torres de Castro foi um cientista, projetista e rádio amador brasileiro com um indicativo Papa Yankee 2 Bravo Juliette Oscar. E ele foi uma dessas pessoas que sempre sonhou ir além, ir ao espaço. Tanto que de fato ele conseguiu enviar seu próprio satélite para a órbita da Terra e se tornou a primeira pessoa física no mundo, ligada não diretamente a uma entidade, a enviar de fato um satélite para o espaço, algo que foi revolucionário na época. E hoje, além de conhecermos um pouco mais sobre o primeiro satélite brasileiro, nós vamos conhecer a história dele, desse rádio amador que inspirou gerações. Oi gente, eu sou Alexandro Mota, sou o fundador aqui do projeto Mistérios do Espaço. Desde já, peço a você que se inscreva aqui no canal da Mistérios do Espaço e já vai deixando o like aí que é muito importante. Ao captar com seu rádio o bip do Sputnik, o primeiro satélite a ser lançado na história pela União Soviética em 1957, e a partir de então, uma chama dentro de Torres se acendeu e então faria com que décadas depois ele conseguiria enviar o seu próprio satélite para o espaço. Lançado em 22 de janeiro de 1990, o satélite Dove Oscar subiu no foguete Ariane 4 no Centro Espacial Kourou, na Guiana Francesa. O satélite tinha como principal objetivo transmitir mensagens de paz para instituições de ensino em um momento em que a Guerra Fria ainda ditava muito relações internacionais em todo o planeta. A sigla DOVE, que acompanhava o nome do seu satélite, significava Digital Orbiting Voice Encoder, que também fazia referência à pomba da paz, já que Dove, traduzindo para o português, significa pomba e era um satélite mensageiro da paz. Sua durabilidade foi prevista para cerca de 6 anos, mas conseguiu funcionar perfeitamente por pelo menos 8, provando que não é só agências espaciais que conseguem fazer tal feito e que uma simples pessoa também podia alcançar o infinito. Na época, para ouvir as mensagens emitidas pelo Dove, era possível sintonizar na frequência de 145 e 825 MHz em radiocomunicadores como este aqui. E claro, se vocês não sabem, eu também sou radioamador, assim como Júnior Torres, o criador deste satélite. Então, com um simples rádio desse na época, claro que não exatamente como esse, porque isso não existia naquele tempo ainda, naquele momento, mas de forma muito semelhante eles conseguiriam sintonizar a frequência utilizando um radiocomunicador como esse. E já que rádios comuns não eram necessariamente projetados para receber sinais nesta frequência, na época foram distribuídos receptores que eram capazes de decodificar os sinais vindos do satélite em escolas e centros educacionais, provando a todos o quão grandioso era o projeto. Os dispositivos, por sua vez, eram responsáveis por fazer as crianças e os adolescentes conseguirem ouvir as mensagens que emanavam lá do espaço, do satélite Dove Oscar 17. As gravações que eram transmitidas pelo satélite incluía a voz de uma criança dizendo em inglês a seguinte mensagem, abre aspas, nunca mais o ódio, eu queria o amor e a humanidade caminhando juntos para sempre. Fecha aspas. Para ser alimentado no espaço durante quase uma década de vida, o satélite contava com uma série de células solares e baterias internas projetadas para suportar o vácuo do espaço. Ao contrário da maioria dos satélites da época, o satélite de Júnior possuía 12 kg de massa apenas e dimensões de 21 centímetros. Claro, foi revolucionário na época. E foi lançado em uma órbita a 780 km acima da superfície terrestre, em uma órbita com uma duração de 100 minutos aproximadamente.
Atualmente, o satélite Dove já deixou de funcionar. O satélite em si operou até março de 1998, quando, devido a uma falha em sua bateria, parou de transmitir dados de telemetria. Entretanto, há quem diga que esse satélite ainda funciona quando eventualmente seus painéis solares são direcionados em direção ao Sol e alimentam o circuito de transmissão dentro, o que faz com que ele volte a funcionar de forma muito esporádica. E quando ele ainda de fato transmitia, sua potência de transmissão chegava a ser 4 watts, o que é comparado a um rádio comunicador com aquele que eu mostrei agora há pouco. E para a época isso era de fato revolucionário, porque a maioria dos satélites de comunicação de rádio amadores possuem uma potência muito mais baixa que isso. Então o que Júnior fez com esse satélite foi impressionante para a época. Júnior, por outro lado, veio a falecer em 17 de janeiro de 2018, aos 84 anos após falência múltipla dos órgãos. Ele, além de ser a única pessoa física a ter um satélite, que se tem notícia pelo menos, foi um dos poucos brasileiros que teve seu nome inserido na galeria dos nomeados para o Prêmio Nobel da Paz. Torres deixa um legado de inspiração, mostrando que existe potencial de produção científica no país, em um lugar onde a ciência sempre foi muito pouco valorizada, e basta investir em nossos cientistas para que as grandes mentes brasileiras possam ser descobertas. Então, o que Júnior deixou de legado para todos nós é inspiração de que quando há investimento em ciência, as pessoas podem chegar muito longe. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham gostado de conhecer a história do Júnior Torres, o primeiro brasileiro a enviar um satélite para o espaço e a única pessoa no mundo a ter um satélite de fato, uma pessoa física, que geralmente os satélites eles são ligados a empresas, entidades e tudo mais. Ele não, ele enviou sozinho, foi uma pessoa física a ter um satélite na órbita da Terra. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixa o like aí, comenta aí embaixo o que você achou deste conteúdo, e agora na tela tá aparecendo 2 vídeos muito interessantes para você escolher e continuar assistindo. Até a próxima!